Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista, o primeiro desta semana, pra gente falar do Coringão voando no Campeonato Brasileiro. E são 3 vitórias consecutivas, e não é à toa, né? Não é coincidência que 3 vitórias consecutivas com o Gin em campo. Eu não gosto de usar muito esse Gin, não sei porquê, mas com Garro, Memphis e Yuri em campo. Né? E muita gente que pegava no pé do Dorival, pedia a cabeça do Dorival. Será não, né? Já vou logo afirmar, né? Se o Dorival tivesse realmente os jogadores à disposição, como o Abel tem no Palmeiras, o Felipe Luiz tem no Flamengo, enfim, até o Sampaoli tem no Atlético, se o Dorival tivesse os jogadores em todas as rodadas, o Corinthians estava no G5, G6, G5, G4, estaria brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro, tá? Na minha modesta opinião. Agora, estaria brigando por conta do treinador, porque o trabalho é muito bom do treinador, é muito bom. O elenco não é bom, mas o time do Corinthians é um time que eu sempre falei aqui, briga de igual para igual com qualquer um. O problema é os caras jogarem, e quando estão em campo, a gente vê o que acontece, tá certo? Vamos falar sobre Dorival Júnior, que ganha força, né? Mais um acerto do Osmar Stabile, porque o Osmar foi pressionado um período, teve um período, você lembra, que queria uma queda do Dorival, ele bancou, né, alegando que entendia que não tinha dado ao Dorival Júnior os reforços que ele pretendia, e também tinha os desfalques, né? Eu trouxe para vocês os argumentos da diretoria do Osmar Stabile em relação ao futuro do Dorival. E agora, em 2026, ganha força, porque eu tenho informações que a diretoria pretende, sim, né, dar os reforços tão esperados, né, para Dorival Júnior. Mesmo que não tenha pago o transfer ban, nós vamos falar para vocês depois aí as perspectivas, né, em relação a isso, e vamos falar também de Memphis Depay desabafando. Você concordou com o que o Memphis disse? Ah, mas Holanda dá para comparar. Papai ficou todo marco. O Memphis, né? Tem estilo, Memphis Depay. Beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar aqui a frase do Memphis, depois eu vou contar uma historinha para vocês que é bem importante, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Vou colocar a frase primeiro, depois eu vou abrir os olhos de vocês em relação a uma situação do Memphis, tá? Que é, né, o que eu imagino. Deixa eu colocar aqui. Peraí, vou colocar aqui a frase dele, né? Pra nós analisarmos juntos, tá? O Memphis eu achei ok, mas o Yuri tá louco, merece ficar na geladeira. Pior que o Memphis tá o Yuri, né, gente? Isso daí a Bia tem razão aí, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Hein? Vamos colocar aqui. Vocês viram que tá o Café TV aí de fundo, né? Pra você se inscrever, tá? Mas vou mudar aqui pra não ficar muito... Ó, Memphis se irrita em comparação de Corinthians e Holanda. Acho que nem todo mundo compara. Eu acho que alguns torcedores comparam. Vocês começam a trazer essa narrativa para a mídia. Qualquer pessoa com entendimento lógico do futebol sabe que, como você pode comparar a seleção nacional com a nossa equipe aqui? São equipes totalmente diferentes, jogadores totalmente diferentes em volta de mim. Eu não preciso nem explicar essa situação ou as duas equipes. Por favor, vamos ser inteligentes e vamos focar no Corinthians. O que eu faço fora é outra coisa. Quando estou em campo, tento me esforçar, tá? Quando jogo pela seleção nacional e jogo aqui, são 2 jogos diferentes, 2 equipes diferentes. Mas frequentemente eu sinto que estou no lugar certo para receber a bola, para fazer gols. E às vezes a bola não vem. Na equipe nacional, a bola vem. Eles procuram por mim o tempo todo que chegam no campo ofensivo. Eles me buscam e me dão a bola. É uma questão de lógica. Ainda assim, continuo calmo. Eu quero fazer o meu trabalho aqui. É claro que eu estava voltando de lesão, não estava nas minhas melhores condições. O jogo aqui exige mais do meu corpo do que na seleção nacional. A intensidade é muito diferente do que quando jogo pela seleção. Só o estilo que nós jogamos. Mas eu estou feliz que marquei hoje. O mais importante é ganhar a partida, a última e a anterior também. Tentamos ganhar mais jogos. Para mim, é o mais importante. É claro que eu quero marcar, mas se eu estou fazendo o meu trabalho, eu sei que seria importante para vencer os jogos, mesmo que não marque, tá? Assim, duas coisas, tá? Olha só, 2 coisas aqui, né? Essa parte aqui, ó, que ele não recebe a bola, eu acho que fica uma situação meio complicada, tá? Por quê? Primeiro que o time do Corinthians não tem que jogar de acordo com o Memphis, ele não é o Romário, ele é o Memphis, tá? Segundo, que ele faz uma crítica aqui ou ao treinador ou aos companheiros. Ele fala que na Holanda, foi isso que eu entendi, gente? Se eu entendi errado, vocês me falam. Né? Ele tá dizendo que na Holanda, os caras procuram ele o tempo todo. Tá? Mas que
No Corinthians, ele tá no lugar certo, mas a bola não chega. Tá? Ó, são duas questões que a gente tem que discutir. Presta atenção, Branquinho. Tá? Presta atenção. Presta atenção, meu irmão. Eu não tô discutindo que Corinthians é uma coisa, Holanda é outra. Isso qualquer idiota sabe. Entendeu? Qualquer idiota sabe. Tá? Ninguém tá querendo discutir Holanda com Corinthians. Isso não... Tá? Até porque, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui. Que, se quiserem, pode espernear aí a nutelagem que gosta de futebol europeu. Se jogar o time completo do Corinthians, o titular, com o Dorival no banco, e a seleção da Holanda, dá jogo. Pra mim, dá jogo. Eu vi a seleção da Holanda jogar. Vou repetir, tá? Se o Corinthians jogar com o Hugo, todo mundo no auge, todo mundo bem de saúde. Se jogar Hugo Souza, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Carrídio, Bidon, Garro, Memphis e Yuri. Pra mim, dá jogo. Tá? Pra mim, dá jogo. Ah, vocês acham que a Holanda vai golear o Corinthians? Ah, desculpa, velho. Desculpa, entendeu? Não vai golear o Corinthians. Não vai. Vocês acham que não dá jogo. Tá? Então tá bom. Aguarde. Vamos ver a Holanda na Copa. Aguarde. Entendeu? Aguarde. Beleza. Fora isso, fora essa loucura minha, tá? Beleza? Tá? Fora essa loucura minha, eu sei que Holanda é uma coisa, Corinthians é outra. Agora, a questão aqui, né, que eu quero falar, é sobre essa frase. Essa é pior. Essa daqui. Aliás, a comparação de seleção da Holanda e Corinthians não é em relação aos times. Tá? Então. O Botafogo ganhou do PSG, né? O Fluminense deu jogo também com os caras. E aí, esse bando de Zé Ruela aqui no telinha acha que o Corinthians enfrenta a seleção da Holanda, vai tomar uma goleada. Entendeu? Né? Acho que dá jogo também. Tem gente que concorda, tá? Verdade, Samizão, pode ganhar, mas golear contra o time titular nunca. É isso que eu falei. Entendeu? Nem falei que o Corinthians vai ganhar, mas falei que vai dar jogo. Não vai golear o Corinthians, entendeu? Mas enfim, é uma discussão idiota nossa, porque nunca vai acontecer. Mas vamos lá. A questão é dedicação. Antes de entrar nessa frase aqui, eu quero entrar na comparação Corinthians e Holanda para mostrar para vocês que o Memphis está errado. Vamos lá. A questão de comparar Memphis e Holanda é o seguinte. Quando o Memphis tinha o Memphis teve 2 lesões no Corinthians, musculares. Quando teve uma data FIFA, você vai se lembrar disso. Presta atenção no que eu estou te falando, que aqui, irmão, aqui tem memória, eu não sou idiota. O Memphis acelerou o processo de recuperação, porque a convocação já era na semana seguinte. E por um milagre, ele largou as muletas, milagre, e foi para a seleção. Quem lembra disso? Na segunda lesão dele, na data FIFA, que foi a mais recente, ele tardou a recuperação. Era para ele voltar em 1 semana, ele voltou em 3. E ele ficou 3 semanas, vou repetir, ele ficou 3 semanas se recuperando para jogar pela seleção holandesa. Tá? 3 semanas. Então, calma, Jefferson, calma, mimadinho. Eu sei que você gosta do Memphis. Eu sei que você é tarado pelo Memphis. Calma. Eu já fui chamado de passar pano do Memphis também. É que, desculpa, eu sou mais corintiano que Memphis. Não é o seu caso. Mas eu sou mais corintiano que Memphis. Entendeu? Eu já fui chamado de passar pano do Memphis aqui. Ontem tinha gente do Corinthians me provocando. Olha o seu Memphis aí, ó, que você defende. Do Corinthians ontem me provocando. Que eu tenho liberdade, é meu amigo, são meus amigos. Fontes que acabam se tornando amigos. Olha o seu Memphis aí que você defende. Então eu já fui chamado de passar pano. Mas calma, eu não sou tarado como você pelo Memphis. Eu sou corintiano, tá? Eu sou corintiano, tá? Eu sou corintiano. Então calma, eu sei que você é taradão por ele, mas eu não sou, tá? Então vamos lá. O Memphis se preparou, né? O Memphis se preparou para jogar 3 semanas pela seleção da Holanda, e na outra, que a convocação ia ser mais rápido, que ele não podia perder, ele acelerou a recuperação. O que eu penso do Memphis, eu sei que o futebol holandês é diferente, jogar eliminatórias por uma seleção é uma coisa, jogar por um clube é outra. Mas eu vejo mais dedicação do Memphis e prioridade do Memphis na seleção da Holanda do que no Corinthians. Eu tô errado? Hein? Eu tô errado? Não tô errado. Entendeu? Vocês sabem disso, tá? O Samir não é anti-Memphis, não. Saudade de ver o Edilson jogando, nosso ilustre desconhecido. Sou crítico do Memphis, mas ele foi sincero, foi um bom entendedor. Tudo bem, mas ele fez a narrativa dele, tá? Eu concordo com você, Samir. Ele fez a narrativa dele, tá? Ele prioriza a seleção.
Ele prioriza a seleção. Agora, e essa frase aqui? E essa frase aqui? Nós não estamos falando do jogo do Memphis. Eu não estou reclamando que o Memphis está marcando gols na seleção da Holanda e no Corinthians, não. Vocês nunca viram reclamar. Eu estou falando de dedicação, de jogar. Então, para mim, o que o Memphis falou, por exemplo, não me atinge. Atinge a outros, a mim não. Eu nunca reclamei dos gols que ele faz lá e não faz aqui. Eu reclamo dele não estar em campo aqui e estar em campo sempre lá. Porque eu questionaria ele. Se eu tô com a latinha ali, ele fala, não, mas a questão é o seguinte, Memphis. A questão é o seguinte. Eu vou falar em português, que eu tô no meu país. Ó, a questão é o seguinte, Memphis. A questão não é se você faz gol lá ou aqui. A questão é por que você, lá você joga sempre e aqui não. Pronto, é isso. Tá? É isso. Entendeu? Agora. Né, aqui, ó. Dá pra ver a falta, dá pra ver que falta dedicação. Até o Hugo entrou em campo ontem pensando na seleção. Entendeu? Quem paga o Memphis? O Corinthians ou a Holanda? Né? O cara trouxe um problema pro grupo que não precisava. Entendeu? Então, olha só. Agora vamos essa daqui. Vamos essa. Nessa daqui, é pior essa frase aqui. Porque ele diz que ele tá sempre no lugar certo, mas a bola não chega. Pô, o cara reclamou do time, velho. Não marca ninguém, não recompõe. Ó, pra você ter uma ideia, o Memphis ele joga do lado esquerdo no ataque. São dois atacantes na área. Ele é o kill da esquerda, tá? Ele é o kill da esquerda. Mas quando o Corinthians marca num 4-5-1, pro Bonito não marcar, as coisas invertem. Porque normalmente ele ia fechar ali a saída. Não, quem fecha é o Garro. Ele vem pro meio. E o Yuri que tá no meio vem pra ponta. Aí faz a linha de 4. E ele fica ali. Não marca ninguém. Não marca ninguém. Não marca ninguém. Não fez um grande jogo ontem e reclama do time, velho. Hein? Ele reclamou do time, eu tô errado. Ele reclamou ou do treinador ou dos companheiros. Porque ele falou que a bola não chega. Tô errado? Hein? Tô errado? Cara, hein? Agora, ou ele tá dizendo que... Eu não acredito, porque assim, a palavra fica meio dúbia, né? Ele fala equipe nacional, parece que ele tá falando do Corinthians, não, mas ele tá falando da seleção da Holanda, foi isso que eu entendi. Né? A equipe nacional é a seleção da Holanda, que ele tá falando, tá? Que ele tá dizendo. Então, desculpa, velho, desculpa, tá? Ele se acha mais que os adversários, e aí pra nós é bom, porque ele é folgado, né? Faz aquele lance que ele fez no Palmeiras, que ele derrubou o cara e fez assim, é legal, isso pra nós é ótimo. O lance que ele vai jogar a bola na cara do cara, eu gosto dessas provocações, tudo isso eu gosto, tá? Só que é o seguinte, ele se acha mais do que os companheiros, isso não é bom. Isso não é bom, porque ninguém ganha nada sozinho. Ninguém ganha nada sozinho. Ninguém. Ninguém ganha nada sozinho. Isso não é bom, tá? Reclamou do time, ó, como diz aqui o Osmir, ó, reclamou do time, é muito individualista, ainda erra passe esse craque aí, dá uma raiva quando ele erra passe bobo com a categoria que ele tem, né? A bola quando chega ele tá displicente e perde a bola e dá contra-ataque. Tá? Eu quero que a Holanda se lasque, eu tô nem aí pra minha seleção Corinthians, eu tô nem é exatamente isso, tá? Pra mim, final de contrato é tchau e obrigado. Não entrega o tanto que ganha. Conseguimos bons jogadores pelo custo de 6 milhões. Não precisamos de estrela, precisamos de raça, né? Reclamou sim, andou em campo, né? Enfim, teve problemas com o Juninho no Lyon. Samir, até na seleção dele ele é soberbo assim. Cara, Samir, até concordo com você, mas nem sempre o Corinthians joga com um time titular. Sem Garra e Carride é outro time. Ele precisa se dedicar mais, mas tem esse outro lado. Mas, ô Márcio, o Corinthians não joga com um time titular por causa dele. Ele é o que menos joga. Ele, Garro e os três mimados. Os três mimados. O triogin é o trio mimado. Entendeu? Enfim. Ele não foi mal, Samir, mas ele prioriza a seleção. Pior ele jogando básico, está muito acima dos demais aqui. O Yuri ontem demorou para sair. Nosso meio campo foi uma nhaca. O Arthur desfilou e não vale 6 milhões, hein? Agora seria bom a galera dar passe pra ele em todos, mesmo caindo no chão. Vamos ver o que ele vai ficar. Vamos ver se vai ficar ruim pra ele. Cara, primeiro, você não vê o Garro dar um passe em profundidade pro Memphis. Você não vê. Como é que ele tá no lugar certo? Você vê o Garro achando o Bidu, você vê o Garro achando o Yuri, você vê o Garro, mas você não vai ver o Garro achando muitas vezes o Memphis. Por quê? Porque ele não corre, ele não se projeta, ele não ataca espaço, ele não tem velocidade. Cara, assim, é de uma vaidade tremenda o cara dizer, que ele
que ele tá sempre no lugar certo, mas a bola não chega para ele, entendeu? Para receber a bola, né? Mas a bola não vem, tá? E na Holanda, na equipe nacional, a bola vem, entendeu? Então, assim, velho, eu não concordo com essa tese dele, tá? O Bidon tem evoluído um pouco no quesito de passe. Assim, velho, a gente vê o Memphis jogando, tá? Eu não vejo os caras deixando ele na cara do gol e ele criando... Não tem isso, entendeu? Eu não vejo ele... E outra, cadê as oportunidades? Ele também tem que fazer as oportunidades acontecerem. Ele é o craque do time, ele ganha 6 milhões. Então, assim, eu acho que, sinceramente, tá? Aliás, o Yuri, por exemplo, que é mais jovem, tem mais saúde física do que o Memphis, foi pior do que ele, tá? Mas a única coisa que eu discordo com o Memphis, eu nem acho que ele foi o pior do trio. Ele tá longe de ter sido o pior do trio. Mas o Memphis, cara, é desnecessário ele trazer isso pro grupo. Entendeu? E eu vou contar uma coisa pra vocês agora. Memphis Depay é amigo da ex-diretoria. Memphis Depay é pilhado por pessoas da ex-diretoria. Memphis Depay senta na mesa e come camarão com pessoas da ex-diretoria, que critica a diretoria atual, que critica a comissão técnica atual. O Memphis Depay simplesmente é um cara que não tem personalidade. Ele faz o tipão dele, que tem personalidade, mas será que ele tem? Porque ele é influenciado pela ex-diretoria. Pronto! Essa é a verdade. Porque tá sempre reclamando. Por que ele tá sempre reclamando? Por que ele faltou no treino? Ele faltou no treino e não avisou, e no dia seguinte ele falou, faltei porque tava chateado, vocês não falam comigo. Quem tem que ficar bajulando esse camarada agora? Ah, desculpa, velho. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Rodrigo Garro soma bons números em vitória do Corinthians sobre o Grêmio. Na tarde deste domingo, o Corinthians entrou em campo pelo Brasileirão. O Timão venceu por 2-0 o Grêmio e contou com uma excelente atuação de Rodrigo Garro, um dos destaques da partida. Presente em campo por 88 minutos, o argentino somou uma assistência, 2 grandes chances criadas e 7 passes decisivos. Além disso, acertou 87% de seus passes e ganhou 4 de 9 duelos disputados. Os dados são do aplicativo de estatísticas SofaScore. A assistência de Rodrigo Garro aconteceu aos 16 minutos, quando bateu o escanteio e viu Thiago Volpe sair mal da bola, sobrando limpo para Gustavo Henrique cabecear e estufar a rede gremista. Essa foi a segunda participação em gols de Rodrigo Garro no Corinthians desde que retornou de uma lesão na panturrilha. O camisa 8 do Timão já havia distribuído um passe para gol na vitória sobre o Atlético Mineiro. O Corinthians Rodrigo Garro retorna aos gramados nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19 horas, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Municipal de Bragança Paulista, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.